Apertando aqui o tempo da live. Vamos lá, opa. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor, artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live. Hoje, dia 2 de outubro de 2020. Teremos o prazer imenso de receber aqui um dos maiores músicos do mundo, grande baterista, percussionista, Duduca da Fonseca. Já estava a postos, deve estar entrando a qualquer momento, direto de New York City, Duduca da Fonseca, da Big Apple, para conversar com a gente sobre sua trajetória de mais de 50 anos dedicados à música maravilhosa. Boa noite, Vanessa. Maúcha Dinê também chegando. Sejam bem-vindas. Duduca deve estar entrando dentro de alguns instantes para a gente começar a conversa. Acabei de falar com ele, já estava a postos. Enfim, para começarmos a falar aqui sobre essa trajetória gloriosa aí da música brasileira. Acabou de chegar Duduca da Fonseca, vou adicioná-lo aqui. Opa, Dudu. Para essa edição de A Live. Boa noite, Duduca da Fonseca, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo ótimo. Nossa, um prazer imenso ter você aqui, maravilha. Queria agradecer você ter aceito o convite de participar dessa live para falar da sua trajetória, do seu trabalho, da sua gloriosa carreira na música brasileira, no jazz, na música mundial. Obrigado aí, Duduca. Muito obrigado a você pelo convite. Muito legal. Nossa, obrigado, é uma honra. Duduca, eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui e aí depois eu passo as perguntas para você mesmo ir falando aí sobre o seu trabalho. Tá ótimo, beleza, Marcelo. gente? Tá ótimo. O Duduca da Fonseca, baterista, percussionista, produtor, compositor e autor carioca, já tocou em mais de 200 discos, tendo gravado com ícones do jazz e da música popular brasileira. Foi 4 vezes indicado ao Grammy americano. Radicado em Nova York desde 1975, é um dos músicos brasileiros mais ativos nos Estados Unidos. Em 2002, seu primeiro álbum solo, Samba Jazz Fantasia, foi indicado ao Grammy americano. Vale ressaltar que Duduca é um dos poucos artistas brasileiros e o único baterista a ter indicação brasileiro, a ter indicação ao Grammy norte-americano. Em 2009, o The Brazilian Trio, do qual ele é fundador e co-líder, foi indicado na 10ª edição do Latin Grammy, né, o Grammy Latino. Com apenas 14 anos, Duduca da Fonseca e seu irmão Miguel formaram, no Rio de Janeiro, sua terra natal, o Bossa Jazz Trio. No começo dos anos 70, ele ajudou a criar o Samba Jazz Sextet Mandengo, do qual também faziam parte das seguintes feras: Raul Mascarenhas no sax tenor, Mauro Senise no sax alto, Barrozinho, futuro integrante da banda Black Rio, no trompete, Tony Botelho no contrabaixo e Tomás Improta no piano. Em Nova York, cidade que é o verdadeiro caldeirão cultural do mundo, Duduca realizou seu sonho de tocar com grandes nomes do jazz, gravando e se apresentando ao vivo com feras como Kenny Barron, Lee Konitz, Joe Henderson, Eddie Gomes, né, que é baixista do lendário pianista de jazz Bill Evans, Phil Woods, Herbie Mann, Wynton Marsalis, Nancy Wilson, Wayne Shorter, Paquito de Rivera, John Patitucci, Joey Lovano, John Pizzarelli, John Scott Field. Também tocou com grandes nomes da música popular brasileira como Tom Jobim, Dom Salvador, Astrude Gilberto, Elza Soares, Toninho Horta, Ayrton Moreira, Raul de Souza, Nico Assunção, Naná Vasconcelos, Maúcha Dinê, que está aqui conosco, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Oscar Castro Neves e tantos outros. Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando as pessoas com quem o Duduca já tocou, né? Ele mesmo, um mestre também, né? Enfim, um mestre que tocou com grandes mestres também. Também integra, como falamos, o Brazilian Trio, com o pianista Hélio Alves e o baixista Nilson Mata, e com o Nilson Mata e o guitarrista e violonista Romero Lubambo, forma também o Trio da Paz, grupo bastante premiado. E o Duduca da Fonseca Trio, ele também comanda essa formação, que é baseado no Brasil, com Davi Feldman no piano e Guto Wirth no contrabaixo. O trio já gravou 4 discos muito bem recebidos pela crítica mundial. E Duduca também faz parte de vários outros projetos, como co-líder ou freelancer. Duduca já gravou 8 discos individuais,
7 com o Trio da Paz e 2 com o Brazilian Trio. Então, Duduca, vamos passar agora para você. Queria saber de você, Duduca, que você Vamos, começou muito eu só queria falar uma coisinha, por favor. à vontade. Falar que o Trio da Paz também, esse grupo que a gente tem desde 1986, com Romero Lubambo e Nilson Mata, a gente foi indicado para o Grêmio americano também em 2017. O Brazilian Trio foi para o Grêmio também, indicado para o Grêmio Latino. O Trio da Paz foi para o Grêmio americano. E meu disco solo, em 2002, também para o Grêmio americano. E esse ano, eu gravei um disco que participou a música do compositor John Finbury, e estava, entre outros, a Thalma Freitas, uma cantora, filha do Laércio Freitas, né? Uma cantora excelente, e o John Patitucci, o Chico Pinheiro, um grande guitarrista brasileiro que mora aqui, outro músico excelente, o Vitor Gonçalves, que toca piano e acordeão, que é uma beleza, e o Ayrton Moreira também tocou percussão no disco, e o Rogério Bocato. Esse disco foi indicado esse ano para o Grêmio americano. Só para adicionar isso, né, que é legal assim. Tá boa a imagem aí, tá ok? Tá ótimo, tá ótimo, tá Tá perfeito. bom, tá bom. Obrigado aí, Duduca, pelas informações. Eu queria saber, então, você começou muito cedo na música, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse pela música. Meu interesse surgiu, assim, minha mãe adorava jazz. Então ela tinha, e música brasileira, né? Desde criança, eu me lembro que quando saiu disso João Gilberto, com Antônio Carlos Jobim, fazendo os arranjos, Chega de Saudade, não parava de tocar lá em casa. E também ela gostava muito de Jerry Mulligan, do Chet Baker, do Louis Armstrong, do Nat King Cole, do Frank Sinatra, da Julie London com Barney Castle. Então, minha mãe Norma, que está com 91 anos, entende? Além dos músicos brasileiros, Antônio Carlos Jobim, como falei, o João Gilberto, Dorival Caymmi, o Silvio Caldas e muitos outros, né? Então, começou daí minha paixão pelo jazz e essa música brasileira, e eu já comecei a pensar, eu já tinha vontade, eu quero misturar essas duas coisas, esses dois elementos, né? Então, quando eu ouvi, eu era muito ainda jovem, não entrava num lugar que tinha no Rio de Janeiro chamado Beco das Garrafas, porque eu tinha 15 anos, 16 anos, isso aí foi em 1960 e quanto? 5, 66, entende? Aí eu não podia entrar, mas essa música, quer dizer, os criadores dessa forma musical, entre eles, tem tantos, entende, naquele tempo, mas eu vou citar alguns, porque também não dá para lembrar de todo mundo. Foi o Dom Salvador, com o Rio 65 Trio, que era o Edson Machado e o Sérgio Barroso. Depois, mais tarde, eu tenho uma história para falar sobre isso. Quando eu vi Luiz Carlos Vinhas, Paulo Moura, Moacir Santos, Tenório Júnior, tinha tanta gente, esse pessoal foi o pessoal que Dom Romão, que é meu padrinho, foi meu padrinho aqui em Nova York. Quando eu cheguei aqui em 1975, ele me ajudou a beça, me arranjou um monte de trabalho, inclusive com Astrude Gilberto. Foi um pai, assim, para mim, não só para mim, como também para o Dom Salvador, para o Naná Vasconcelos, para o João Paulo, para o Cláudio Roditi. O Dom Romão é uma das pessoas mais generosas, assim. Ele foi um pai. Me pegou assim e me apresentou e me deu vários trabalhos, inclusive esse com a Astrude, que eu fiquei mais de 10 anos tocando com a Astrude, pelo mundo todo, né? Astrude Gilberto. Então, eu perdi o fio da meada, como eu estava falando. Você está falando do Beco das Garrafas. Do Beco das Garrafas, isso. E aí esse pessoal criou esse tipo de música. Quando eu ouvi, tinham vários discos que eu era apaixonado, né? Disco do Bossa 3 com Tião Neto, Luiz Carlos Vinhas e Edson Machado. Mas o disco que mudou a minha cabeça, quando eu tinha... Quantos anos? Foi em 1965, eu tinha 14 anos. Foi o disco Rio 65 Trio, que era o Dom Salvador,
o Sérgio Barroso Neto de contrabaixo, Dom Salvador de piano e o Edson Machado de bateria. Quando eu vi esse disco, eu falei, meu Deus do céu, isso daí mudou minha cabeça completamente, porque, na minha opinião, o Edson Machado foi o baterista assim que, na minha opinião, tivemos vários bateristas espetaculares e temos ainda, mas foi o sujeito que ele foi a pessoa mais criativa nessa junção do samba com jazz, né? Que a gente chama de samba jazz. Então, o Edson, e eu conheci o Edson muito garoto, eu devia ter uns 14 anos, 14, 15 anos, conheci o Edson, e a gente sempre se deu muito bem. E, para você ver, esse disco mudou minha cabeça. Quando eu vi o disco, eu falei, é isso que eu quero fazer. E você vê como é que são as coisas. 50 anos depois, em 50 anos depois, a gente gravou os 50 anos. O Edson faleceu em 1990. O Dom Salvador me chamou aqui em Nova York, ele também mora aqui, me chamou para gravar 50 anos do Rio 65 Trio no Carnegie Hall, com o Sérgio Barroso, baixista original, e o Dom Salvador. Então, no caso, o Edson, eu sentei. Ninguém substitui ninguém, né? Não tem esse negócio de substituir. Entende? Eu fui lá e toquei a bateria. Né? Esse disco foi gravado e tem nas plataformas digitais. Né? Dom Salvador e Rio 65 Trios, Rio 65 Trios, 50 anos do Rio 65. Uma coisa assim. Live at Carnegie Hall. Então, Que maravilha. foi aí que o negócio começou, né, a rodar. Né, o negócio. Com aquela informação que eu tinha de jazz, porque minha mãe adorava e tal. Aí, já em 1965, formamos um trio com meu irmão, o Miguel Luiz, Miguel de contrabaixo, a namorada dele de piano, a Regina, entende? Uma moça que tocava muito bem, tinha estudo assim clássico, mas ela tocava muito bem música brasileira popular também. Então a gente tocou, já garoto, com 15, 16 anos, a gente tocou na antiga TV Tupi do Rio de Janeiro, na TV Continental, TV Excelsior, e assim foi o começo, né, de tudo, por volta de 1965, 66, né? Que eu já estava tocando. Eu comecei a tocar bateria em 1964. Eu tinha 13 anos de idade. Mas antes disso, eu sempre adorei, eu batucava na sala de aula, ficava batucando para lá e para cá, e sempre adorando. E na minha rua, eu morava em Ipanema, mas no tempo que Ipanema não estava na moda ainda. Tinha muita casa, poucos prédios. Ipanema era um bairro muito tranquilo. A gente subia em árvores, jogava bola de gude, jogava pelado, jogava bola na rua, né? E tal. De meia em meia hora passava um carro, aí para a bola, aí o carro passava lá. Então, na minha rua, eu morava ali na casa na Garcia Dávila com o Nascimento Silva. Da Nascimento Silva, a 200 metros lá de casa, morava um grande baterista na casa da família dele, que era o João Palma, que não está mais aqui com a gente nesse planeta. O João Palma, que, na minha opinião, gravou os melhores discos do Tom Jobim, que são em ordem assim, o Stone Flower, o Tide, com arranjos de Elmir Deodato, e depois gravou com arranjos do Klaus Ogerman, o Matita Perê, que é uma maravilha, e o Urubu. Esses 4 discos assim são... E o João morava lá na rua. Naquela época, ele começou a tocar com Roberto Menescal, que tinha um grupo com Elmir Deodato tocando piano e tal. Então foi uma influência muito grande ter esse grande baterista morando, meu vizinho, e as nossas famílias eram amigas, entende? Todo mundo se conhecia ali. Ipanema era muito pequenininha, todo mundo se conhecia, não tinha aquele negócio e tal. Aí depois depois que abriram o túnel Rebouças, em 1968, 69,
Aí começaram a construir, Sérgio Dourado começou a construir. É que nem aquela música que o Vinícius, acho que escreveu a letra, onde se via o Redentor, agora se vê Sérgio Dourado, né? Que não se vê mais, né? Porque tem tanto prédio que já mudou tudo, né? Mas uma época muito boa, entende? E muito musical também, né? A música brasileira, uma criatividade imensa, e aqui também, no mundo todo, nos Estados Unidos também, né? O Miles, o Coltrane, e o Monk, né? E várias coisas. Foi uma década assim, né? E antes disso, porque na verdade a Bossa Nova começou nos anos 50, né? E antes de começar a Bossa Nova, isso aí eu conversava com o Tom, e a gente falava, antes de começar a Bossa Nova, já tinha um músico brasileiro excepcional que já compunha Bossa Nova antes de existir a Bossa Nova. Não na batida que o João Gilberto criou, né? Mas era o Johnny Alf, que ele compôs Rapaz de Bem em 1953. E cada música, Eu e a Brisa, e cada música espetacular. O Tom era um grande fã do Johnny Alf. Foi uma pessoa que foi pré-bossa nova e uma pessoa de cada música que você não acredita, né? Foi o querido Johnny Alf, mas encontrou várias dificuldades aí do Brasil. Eu acredito que se ele tivesse viajado, ele poderia ter muito mais oportunidade de mostrar a música dele. Duduca, em relação ao seu aprendizado do instrumento da bateria, como é que foi? Você teve aulas? Enfim, Autodidata total, vendo meus amigos tocando, vendo meus ídolos na época, vendo o Dom Romão, o Milton Banana, o Edson Machado, vendo esse pessoal tocando, que eu fui, entende? Eu ia ver, e ouvia os discos, eu tocava com os discos, eu tocava dia e noite. A gente morava numa casa lá, em Ipanema, e do lado era muito pacato, né? Morava um vizinho, eu me esqueci o nome da senhora, e o doutor Salvio, que era um médico. Aí, quando dava assim 11 horas da noite, a vizinha, não era a dona Araci, não, eu não sei, ela ligava para minha mãe, eu estava tocando bateria 11 da noite, ela falou, será que dá, por favor, para a senhora pedir para o Duduca parar um pouco de tocar, diminuir um pouquinho, porque o doutor Salve, o marido dela, está tendo palpitações, se dá para ele parar um pouquinho. Então, eu aprendi assim, né, acompanhando o disco, vendo as pessoas e tudo, foi tudo de ouvido, quer dizer, autodidata, né? Nunca tive aula genial. formal, nunca fui, entende? Inclusive, meu plano, quando eu vim para os Estados Unidos em 75, era, era ir para Berkeley, para meus amigos na época, o Vitor Assis Brasil, o Cláudio Roditi, que são um pouco mais velhos que eu eram, né, que já são falecidos, o pessoal ia para Berkeley, assim como Zeca Assunção e muitos outros, Haroldo Mauro Júnior, Alfredo Cardi, e de lá vinham para Nova York. E eu queria fazer essa mesma trajetória, porque eu achava que Boston era um lugar, e é um lugar mais calmo, né? Aí eu namorava, eu tinha uma namorada na época que queria estudar comunicação, o nome dela é Maria Antônia Calado, filha de um grande escritor, Antônio Calado, né? Ela não está mais aqui com a gente, né? Mas ela falou, bom, você quer ir para Nova York? Você quer ir para os Estados Unidos? Vamos direto para Nova York. Eu falei, então vamos. Aí viemos direto para cá, né? Aí eu Uhum. cheguei, não entendi nada, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim só com passagem de vinda para os Estados Unidos. Eu e ela. Quando eu cheguei na imigração, entende? A sorte é que eu tenho uma tia que também já faleceu, irmã da minha mãe, que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos tinham uma base em Belém e ela falava muito bem inglês e foi trabalhar na base lá de Belém, Natal. Natal. E conheceu meu tio, o George Calvelot. Então casaram-se. Então eu tenho primo de primeiro grau aqui nos Estados Unidos e uma tia que morava aqui, né?
E aí eu falei, mas eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, entende? Eu estava com o endereço dela, morava no Texas, né? E eu tenho família que mora lá no Texas e tudo. Isso daí é que facilitou, porque senão podiam ter me mandado voltar, né? Hoje, Uhum. você nem faz o negócio desse, você tem que, além de ter o visto tudo, eu tinha o visto, mas só tinha passagem de vinda. Aí fui ficando. Passei um tempo aqui que até eu regularizar a minha situação, eu fui ficando um tempo e trabalhei bastante. Logo que eu cheguei aqui, vem cá, eu estou te atropelando, você pode perguntar Não, o que não. você quiser. Eu vou Não, perguntar, pode porque ficar à vontade. Não, fica à logo que eu vontade. Eu cheguei tô. aqui chegando nos Estados Unidos, 2, 3 meses depois, um amigo meu me chamou, um amigo meu também. A gente chega na cidade, vai falar dos amigos, muitos deles já não estão aqui com a gente, né? Um Uhum. grande pianista, Aloysio Milanês, Aloysio Aguiar, ele me chamou para gravar um disco lá em Los Angeles. Eu estava aqui há pouquíssimo tempo. Eu falei, poxa, isso aí é um sonho americano, né? Acabei de chegar, já estou sendo chamado para ganhar uma grana ótima, gravar um disco lá. Não era dele, não, ele só me indicou para gravar. Mas que o Raul de Souza, nosso trombonista querido, morava lá também. Então, um monte de músicos americanos também, o Harvey Mason. Eu gravei uma faixa de bateria com o Harvey Mason, eu tocando baião, ele tocando funk. E um, assim, foi o começo, né? Eu cheguei, eu fiquei um tempão lá. Acabei ficando um mês, porque quando acabou a gravação, um amigo meu que morava em São Francisco, o Alfredo Cardim, um grande pianista, ele e a esposa dele, a Silvia, vieram de São Francisco de carro até LA, né, Los Angeles, me pegar e a gente viajou aquela viagem, não sei se já fez isso, aquela viagem linda pela costa, né? Assim pelo Não, não. litoral de Los Angeles para São Francisco, né? É uma maravilha, foi uma coisa. E aí eu fiquei lá um tempão, voltei para Nova York e falei, puxa vida, acabei de chegar aqui, já estou. Aí tinha ganho uma grana muito legal, peguei tudo que eu ganhei e torrei a grana toda, comprei uma bateria Gretsch, que era a bateria aqui dos meus sonhos que eu queria ter, fiz isso, fiz aquilo, falei, isso daí vai ser fácil, né? Aí torrei meu dinheiro todo. Cara, teve um tempo que eu fiquei sem um tostão. Foi uma época, um ano assim, mais ou menos. Foi uma época bem. Mas eu tinha 24, 25 anos. Quer dizer, você nem, né? Mas foi uma época bem difícil. Porque, sabe o que acontece, Marcelo? Naquele tempo, em 1975, 76, 77, é, a Bossa Nova teve aquela explosão da Bossa Nova nos anos 60, né? Aqui nos Uhum. Estados Unidos, com o Stan Getz, o João Gilberto, o Jobim, a Astrude. E teve. Mas quando eu cheguei aqui, não tá, aquilo já tinha passado. Não é que a Bossa Nova. Muita gente adorava a Bossa Nova, mas o campo de trabalho aqui em Nova York, para a Bossa Nova e Samba Jazz, não existia, praticamente não existia. Então, tiveram amigos, assim, alguns amigos que moravam aqui, o Dom Salvador, que eu conhecia muito, eu vim conhecer ele bem aqui nos Estados Unidos. O Cláudio Rodite eu já conhecia no Brasil, que é meu irmão, já conhecia o Cláudio desde 15 anos de idade, e já moravam aqui. E tiveram os músicos brasileiros, o Haroldo Mauro Júnior, um grande pianista é, do Rio de Janeiro, o Alfredo Cardim também, o Ian Muniz, grande saxofonista, que também já passou. E quem mais? Eu não quero. O Guilherme Vergueiro, grande pianista. O Tuti Moreno, baterista fantástico, casado com a Joyce, outra cantora maravilhosa. O Tuti morava aqui. E, e aí a gente foi construindo, foi abrindo, foi tirando água de pedra para abrir um mercado de trabalho para a gente. E a gente começou a tocar com músicos americanos para ter
essa fusão do samba jazz aqui com o músico americano, né? Eu vim para cá porque eu sempre adorei, eu queria tocar. Eu via o Phil Woods, o Lee Konitz, esse pessoal, o Ed Gomes, todo mundo. Eu queria tocar com esse pessoal. Queria vir para cá e tocar. E acabei tocando e gravando. Mas aquele era um sonho que eu tinha. Eu dei muita sorte porque eu acabei podendo realizar e espero continuar realizando muito daquilo que eu sonhei quando eu era garoto e vim para cá. Mas naquele tempo a gente teve que conseguir, entende, abrir um espaço para a gente, que era muito difícil. E esse espaço a gente foi abrindo, 76, 77. 76 foi um ano bem, assim, eu me lembro, difícil. Depois que eu gravei esse disco em Los Angeles, voltei, eu fiquei duro, então foi aquela fase de... Não era arroz com feijão, não, era arroz ou feijão, né? Mas tudo bem, eu era garoto e faria tudo de novo, porque foi uma experiência. A gente aprende muito, você começa. Os seus valores mudam quando você tem. Parece um clichê isso, mas quando você tem necessidades, seja qual for a necessidade, os seus valores em relação àquilo, em relação à vida, mudam. Entende? Então, isso aí foi muito legal. E a gente conseguiu, através de trabalho bem árduo, trabalhamos a beça e fomos conseguindo abrir espaço aqui nos Estados Unidos, né, em Nova York. Eu vim direto para cá e aqui fiquei. E aqui eu estou até hoje, 45 anos depois. E conseguimos abrir esse espaço com muito trabalho, né? Em 1980, eu comecei a gravar assim. Bom, logo que eu cheguei, aí gravação mesmo assim, eu nunca deixei de gravar assim, não. Mas eu comecei a gravar mesmo em 78, 79, 80. 80 eu formei meu grupo, meu primeiro grupo assim como líder, chamado Brazilian Express. E a gente fez uma turnê dos Estados Unidos, maior parte no Texas, em Austin e depois em Houston também, e outros lugares. E a turnê era com um amigo nosso, um grande baixista, ele tocava com Art Blakey naquela época, do baterista, né? Jazz Messengers. Isso. E que é meu amigo também, que eu conheci aqui, já curtimos muito junto, o Art Blakey, aqui em Nova York. E tive o prazer de conhecer pessoalmente esse pessoal todo, Art Blakey, Elvin Jones, já rengueamos aqui. E... Aí o que eu estava falando mesmo? Agora deu um branco. Você estava falando justamente quando você formou o seu primeiro grupo. Em 1980, o Brazilian Express. Aí era o Uhum. Dennis Irwin, que tocava com Art Blakey, contrabaixo, e um guitarrista de São Paulo, muito bom mesmo, Cláudio Celso, e um pianista que tinha chegado aqui, que foi o último pianista que tocava com a Elis Regina, se não me engano. É o Paulo Maurício Esteves, Paulo Esteves, né? Então a gente formou esse grupo e fomos viajar. Esse foi o primeiro grupo que eu encabecei assim, formei, e fomos viajar. A partir disso, aí eu gosto eu tenho muito prazer em fazer as coisas, sabe? De ir criando as coisas assim, de ir realizando, né, os negócios. Uhum. Aí depois eu fiz esse... Não sei, é tanta coisa. Eu sei que a gente formou esse New York Samba Band, que eu era um dos líderes, com Ion Muniz, o Sérgio Brandão, David Sachs, o Tony Nogueira, o Jorge Silva, o Ciro Batista, um percussionista, e Dacia Tenucci, de guitarra. E depois disso, teve muita coisa, é difícil. Em 1985, o Romero Lubambo e o Nilson Mata chegaram nos Estados Unidos, e aí eu nunca tinha, eu conheci o Romero do Rio, quando eu fui visitar o Rio, fui vê-lo tocar e fiquei muito impressionado, né? Então, eu até falei, Romero, poxa, pedi para ele considerar o negócio de vir para os Estados Unidos, né? Porque ele estava tocando uma barbaridade. E ele, uns anos, 2 anos depois, uma coisa assim, 2 anos depois, ele veio e tem uma carreira brilhante aqui também. E, inclusive, eu falei com ele hoje a gente falou.
Ele está morando em Nevada. E a gente formou o Trio da Paz, junto com o Nilson Mata e o Romero Lubambo. Formamos o Trio da Paz em 1986. Aí as coisas já estavam mais, entende? Não é fáceis, mas o caminho já tinha Uhum. sido mais assim, né? Já tinha mais oportunidades. A gente formou e nessa época eu estava gravando bastante para uma companhia chamada Concord Jazz. E eu estava gravando muito lá com a Joanne Braquin, que é uma grande pianista, com o Ed Gomes e com outros artistas de lá. E eu tinha um relacionamento muito bom com o dono na época, que era o Carl Jefferson, e tinha um relacionamento bom com ele. Então a gente gravou cassete, um demo tape naquela época, em cassete, o Trio da Paz, e eu levei para o dono, o Carl Jefferson, né? E ele gostou muito, e aí ele falou, doutor, eu vou fazer o seguinte, se você conseguir convidados, 3 convidados assim com nome, eu assino o trio da Paz. Eu falei, tá bom. Aí na época eu estava gravando com Johnny Braquin, eu chamei a Johnny Braquin, chamei o Cláudio Roditi, chamamos, né? Estou falando, chamei o Romero e Nilson Uhum. eu. Estou falando assim, mas Uhum. é o nome Uhum. dos 3. Chamamos o Cláudio, o Rodite, e chamamos a Joana Braquin, e chamamos o Herbie Mann, que a gente tocava também com o Herbie Mann, flautista, né? E a Maúcha Adnet participa de uma faixa do disco, de uma música do irmão dela, compositor fantástico, músico, arranjador, Mário Adnet. A Maúcha participa de uma faixa e a gente gravou o disco chamado Brasil from the Inside. Eu bolei, esse nome daí eu bolei, porque aqui tem uma frase nos Estados Unidos, você conhece essa frase, é bem famosa, é A View from the Inside, quer dizer, uma Uhum. visão de dentro, né? Então eu botei Brasil from the Inside, porque a gente tocando, 3 brasileiros tocando, é como se fosse uma visão de dentro, né? Do Brasil, a gente tocando, né? Então foi Uhum. esse o nome, Brasil from the Inside. E o disco saiu em 90, sei lá, no começo de 90. E depois disso continuamos e continuamos até hoje. A gente era para, inclusive, gravar outro disco antes da pandemia. A gente estava para gravar em abril um disco, mas aí teve a pandemia, né, e tudo, aí não deu para gravar, mas vamos gravar assim que melhorar tudo, voltar à nova realidade, vamos gravar mais um disco, o Trio da Paz. Né? A Esse boa nome trio nova. da. Ah, Opa, pode falar, pode falar, pode falar. não, fala. Não, eu só ia perguntar sobre o nome Trio da Paz, né? Muito bom esse nome. De quem que Esse foi a nome é ideia? muito bom. Esse nome, o Nilson, eu tinha um estúdiozinho eu morava no West Village e no subsolo assim eu morava no terceiro andar, mas tinha um estúdiozinho no basement, fala subsolo, né? Como se fala, basement, Uhum. né? Aí e a gente ia lá ensaiar mais de sarro, assim, sabe? Porque eu tinha uma banda naquela época chamada. Eu formei uma banda chamada, no meu nome, né? Brazilian Jazz All Stars, que era o Randy Brecker, o Bob Minzer, a Eliane Elias, que era casada com o Randy Brecker e que estava começando a carreira aqui, agora ela é super famosa, né? E merecidamente, que toca piano maravilhosamente e canta também. E era o Guilherme Franco ou o Café o Guilherme Franco de percussão, o Romero Lubambo, o Nilson Mata, né, de contrabaixo. Mas quem? O Uhum. Randy Brecker, Bob, era isso. E a gente tocava, mas só que era uma banda muito grande. Eu acabava o trabalho, quase que não sobrava grana para mim, depois de pagar todo mundo. Aí eu falei, pessoal, chamei o Romero, falei, vamos tocar lá no Beijo. A gente começou a tocar, e um belo dia o Nilson falou assim, mas sabe que tocando com esse trio eu sinto uma paz assim interior, aí virou Trio da Paz. Que Aí ótimo. virou o Trio da Paz. Então foi uma coisa que nasceu dessa assim de a gente tocando e sentir uma coisa boa dentro da gente, né? E o Nilson Mata veio com essa ideia, né? E você ia falar alguma coisa, ia adiantar alguma Não, eu falei, o novidade? Trio da Paz não gravou, mas em Aham. fevereiro, porque eu andei viajando muito em fevereiro, mas antes de viajar, de eu ir para Portugal, para o Brasil, aí eu tive que voltar correndo para cá, porque começou a pegar o negócio
do Uhum. coronavírus, que eu, inclusive, já peguei. Ah, você Peguei em pegou. março, já estou bem, e tenho, eu sou negativo agora, mas tenho anticorpos, que é muito bom, né? Mas você teve sintoma? Como é que foi? Você Tive, ficou. fiquei mal, quase que eu tive que ir para o hospital. Fiquei mal mesmo em março. Eu Uhum. tive dificuldade respirando, é um negócio. E meu médico, porque eu vou fazer 70 anos, o meu médico, Uhum. né, um grande amigo, grande meu, Fernando Kawai, ele falou: Uhum. "Ô, Duduca, você só vai para o hospital porque você é pessoa de alto risco se você não estiver conseguindo respirar. Porque Uhum. senão fica em casa, porque você pode se infeccionar mais ainda. Nós estamos falando de março, onde o negócio estava em Nova York, estava pegando mesmo. Eu estava em Uhum. Portugal, cheguei em Portugal, fiz uns trabalhos aqui em Nova York, Nova Jersey, e voltei e fui para o Brasil, para o aniversário da minha mãe, de 91 anos, a Norma. E chegando lá, entende? 9 dias depois, começou o negócio do coronavírus a pegar. Eu antecipei minha passagem para voltar, porque estava começando a cancelar, Uhum. perdão, os voos para Nova York, né? Aí eu Uhum. antecipei minha passagem e voltamos para cá no dia 17 de março. Aí, dia Uhum. 18, logo alguns dias depois, a Maúcha, né, minha esposa, e a Isabela, filha da gente, de 22 anos, elas pegaram, mas de uma forma branda. E dia 27 de março, eu peguei e foi um negócio assim meio brabo, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Foi um negócio assim, mas está tudo bem agora. Que bom, que Entende? bom. Fazer exercício, dieta, está tudo ótimo. Entende? Graças Que a Deus bom está que tudo bem. você superou isso aí. Superei. O negócio tem que realmente tem que, eu acho que usar máscara e fazer você, né, fazer quarentena, usar máscara e só fazer o extremamente necessário. É muito importante usar máscara, né? Sim, Eu acho, é super importante, né? Você vê, o presidente daqui não usava, uhum. agora está vendo, né? Tomara que ele Pegou fique a bom. mulher também. Não é que eu gosto Sim, politicamente dele, mas eu não desejo mal a ninguém. Quero mais é que ele fique uhum. bom, ele e a esposa dele, né? Fiquem Com bons, certeza. né? E todo mundo. Mas aí o que eu estava Duduca, falando é que, só para concluir, é que o não, Brazilian fica à Trio, vontade. o Trio da Paz não deu para gravar, mas o Brazilian Trio gravou um disco que está saindo agora, em Ah, que novembro. ótimo. O Brazilian Trio é o Hélio Alves, de piano, o Nilson Mata, de contrabaixo, e eu. E esse trio também a gente já tem desde 1993 e está saindo agora dia 6 de novembro pela Zorro Music, né? O nome do disco é o nome de uma música do Nilson, muito linda, uma balada chamada Águas Brasileiras. A gente fez questão de botar o nome em português e o nome com acento agudo, águas e tudo, né? Porque eu acho importante isso aí também, a gente acha importante, né? Legal, Duduca. E você também publicou um livro, não é isso? Livro sim, livro, isso aí já tem muito tempo, né? Foi em Uhum, 1991, eu acho que saiu o livro. Vende até uhum. hoje. De 6 em 6 meses, eu recebo royalty do livro, né? Chega aqui o pagamento. É uma beleza isso, funciona. Até hoje. Quantos anos depois? 30 anos praticamente depois, né? Como chama Tem o até livro? hoje. O livro se chama Brazilian. O livro está ali em cima, mas é Brazilian Rhythms for Drum Set. Eu fiz a coautor, foi um amigo, um grande amigo meu, o Bob Winner, que é um intelectual, né? Cara, assim, um grande baterista, mas também um intelectual. Ele falou, vamos botar o... E a gente passou 4 anos, né? 4 anos trabalhando no livro. Aí eu tocava meus patterns e a gente gravava, ele transcrevia. Depois foi transcrito outra vez pelo John Riley. E no estúdio ele contava os exercícios assim para eu tocar, né? Vamos dizer, one, two, one and two, não, one, two, three, four. Porque quando você está trabalhando numa gig assim, você compra vai tocar um samba, mas você compra um, dois, três, quatro, né? E sai tocando. Mas você está fazendo um livro didático, né? Se você fiz, está aí o Steve Gadd, que é um grande baterista, que a gente mandou
o livro antes de sair para ele dar o parecer e escrever alguma coisa sobre o livro. Ele falou, o livro é uma maravilha e tal. Ele falou, tem um defeito, tem uma coisa errada na escrita. Quer dizer, ele leu mesmo o livro. Na página 22 e 23, uma coisa assim, tem uma coisa escrita ali para ser consertada. E outra coisa que eu não entendi é porque vocês estão tocando uma música que é em 2x4, porque o samba é em 2x4, o baião, os ritmos brasileiros, né, de um modo geral. E por que vocês estão contando em 4x4? Porque aí você manda o livro para o Taiwan, para o Japão, para a Cochinchina, quer dizer, a colcheia vai virar uma semicolcheia, se você conta em 4x4. Então, naquele tempo, não tinha Pro Tools. E o Bob Winner, meu parceiro musical, ele falou, não, deixa assim, deixa assim. Eu falei, não, o Steve Gadd está certo, vou refazer tudo isso. Aí fui refazer, né? E a minha filha mais velha, que agora está com 39 anos, a Alana, né, que é produtora musical, mora lá em Los Angeles, né? Eu fui refazer tudo e tinha sido gravado no DAT, né? Então eu tinha que pegar o DAT, botar o DAT no computador Apple, no Apple, aí com o mouse do computador eu gravava one, two, one and two and one, two, one and two and two. Aí eu fiz isso, levava 72 horas, o que agora, com o Pro Tools, você faria em 1 hora e meia. Nossa. 72 horas. Aí quando eu cheguei em casa, e eu estava resfriado ainda por cima, né? Aí quando eu cheguei em casa, com inglês, entende? Bem mais ou menos, né? Eu botei, a Alana, olha que ela tinha na época, 1991, ela tinha 10 anos. Eu falei, Alana, olha só o que o papai fez, eu refiz a contagem toda do livro e tal. Aí estava one, two, one. Ela falou, papai, não é, porque é filha de americana. Ela falou, papai, não é two, não, é two, one and two. Eu falava two, né? Eu falei, peraí, Alana, agora não, né? Mas são algumas histórias, né? Alguma coisa. Bacana, bacana, Dudu. Um abraço aí para Marlene Souza Lima, guitarrista de jazz, que está aí. Opa, Marlene. Tudo bom? Duduca, queria saber assim, de você o seguinte, depois de 45 anos em Nova York, né? Você contou essa história do seu começo, né? Das dificuldades, enfim, e olhando para trás agora e vendo toda essa trajetória, com quem você já tocou, tudo que você já gravou, o que você sente assim? Quando você olha para trás e pensa assim, tantas coisas que aconteceram, né? E no presente, claro, né? Eu sou muito grato a tudo, só gratidão, muita gratidão. Agora, as coisas, entende? Duas coisas que eu acho que é bom para músicos assim jovens que vêm para cá, eu acho que até conversamos sobre isso outro dia, é você ter focar naquilo que você quer fazer, e ter persistência, porque tem muitas coisas que podem acontecer no meio do caminho. Eu conheço muitos músicos que vieram para cá e depois de um tempo eles não aguentaram. E músicos fabulosos. Voltaram de volta, ainda mais naquela época, nos anos 70, uma época dura, final dos anos 70, uma época bem dura, né? E músicos que voltaram, entende? Então é você ter persistência e acreditar e ter foco naquilo, focar no que você quer fazer. Porque o Keith Jarrett, o grande pianista Keith Jarrett, ele mesmo falou uma coisa que eu estou de pleno acordo. Você pode tocar 30 estilos diferentes, mas será que você toca algum dos estilos bem mesmo? Então é importante você focar numa coisa. Não é que você não seja aberto para outras coisas, mas você ter um foco naquilo que é sua trajetória, seu lance musical, e fazer aquilo, né? Então, eu acho isso aí bem importante. Desculpa, eu estava tirando uma mensagem aqui. Essas duas coisas é bem importante, né? Essas duas coisas eu acho muito importantes. Legal. Já que você falou em estilo, como é que você, até hoje, você tem essa veia forte aí do samba jazz, né? Como é que você vê a importância desse gênero musical dentro da música brasileira, mesmo da música mundial? Como é que você avalia o samba jazz, a inovação dele?
Eu acho, como eu te falei, né, esse disco do Rio 65 Trio, com Edson Machado de bateria, foi a coisa que abriu muito minha cabeça para isso, né? Então, desde o Brasil, quando a gente tinha esse grupo Mandengo, com o Raul Mascarenhas, o Mauro. Tem que botar um. Eu vou ver se chega até aqui, senão eu vou ter que ficar segurando. Esse telefone Opa, foi muito rápido. Peraí, deixa eu botar o. Dá para tranquilo. ver agora? Dá, Eu sim. vou ficar segurando aqui porque falou que a bateria está baixa. Mas aí, a, eu nessa daqui perdi o fio da meada. O que a gente estava falando? Você está falando do Mandengo, Raul Ah, do Mandengo. Mascarenhas. Desde então, desde aquela época, Tomás Improta também, o Tony Botelho, e desde aquela época, essa daí é a minha direção musical. Sempre foi assim. Sempre foi, né? É, a música, a minha paixão é essa. E o que eu tento fazer é, é desenvolver isso. Porque você nunca para de aprender, né? Mas desde Uhum. garoto, eu, mesmo adorando esses músicos e vários bateristas brasileiros e americanos, assim, eu sempre tive na minha cabeça, eu falei, eu tenho que achar meu próprio som. Tem que ter o som do Duduca da Fonseca. Não adianta, você pode ser assim influenciado e, sabe, conhecer a linguagem musical de várias, entende, bateristas que você gosta, mas no final você tem que filtrar aquilo e achar aquilo que é você, né? Achar seu próprio som. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Eu tenho só falar tem dois grandes amigos meus, a Ana Franqueira e o Luiz Fernando Ataíde. São dois grandes amigos meus do Rio que parece que entraram aqui. E Legal. são pessoas muito gratas porque falando desse trio aí que eu tenho no Brasil com o Davi Feldman e o Guto Wirth, desde 2009. O Guto fala que é desde 2008, então tá bom, desde 2008, né? Uhum. A gente já gravou 4 discos e a gente vai na casa deles. Eles são generosos, porque tem piano, tem sistema de som, tem bateria, tem tudo, né? O Luiz Fernando é baterista também, toca bateria, Ana Franqueira, psicóloga, e a gente vai na casa dele, cede a casa dele para a gente ensaiar lá, mas é um ensaio da pesada, entende? Tem jam session também, então é uma coisa espetacular, né? Então eu queria mencionar esse grupo também, que é um grupo que, além do The Brazilian Trio e do Trio da Paz, é um grupo pelo qual eu sou apaixonado, que é baseado, é baseado no Brasil, né? O Davi Feldman mora no Rio e o Guto Wirth é de Porto Alegre e também mora no Rio, do Rio Grande do Sul, perdão, e também mora no Rio de Janeiro. Então são pessoas que o Davi eu já conhecia porque ele veio estudar aqui em Nova York no princípio no ano 2000, se não me engano. Então eu conheci aqui, a gente começou a tocar junto e eu toquei no trio dele, ele tocou no grupo que eu tinha, no meu quinteto, aí ficamos uma amizade assim até hoje, né? Uma coisa é um pianista assim, é um dos pianistas que eu mais gosto, assim, o cara é um fenômeno tocando, Davi Feldman, é uma pessoa brilhante. E o Guto Wirth também, é uma pessoa brilhante. E em 2008, eu acho, um amigo nosso em comum, chamado Paulo Levi, que é um grande saxofonista que mora em. Ele mora aqui em tudo que é lugar, mas ele mora em Hong Kong, agora está em Hong Kong. Mas você liga para ele, Paulo, tá onde? Não, eu tô no lugar, tô no outro. Ele está em Saquarema tomando surf, aí está em Hong Kong, aí tá em Nova York. Ô, Duduca, vamos tomar um chopp aí. Então, o Paulo me chamou, eu estava no Rio. Ele falou, vou gravar um disco. Antes de. Eu vou estar no Rio. Ele falou, você gravaria? Eu falei, claro. E o Davi eu já conhecia, isso aí foi 2008. Né? O Davi a gente já era chapa, né? Inclusive, eu gravei o primeiro disco do Davi aqui em Nova York, com o Davi e o Hans Glavishnig, que é um
um amigo nosso, um grande contrabaixista também. E aí, quando eu toquei, fui tocar no disco do Paulo Levi, estava o Davi Feldman, que eu já conhecia, e o Guto Virth, que eu ainda não conhecia. Aí fomos tocar, e o entrosamento, porque é muito importante você tocar com um contrabaixista e com... O contrabaixista e você estão ali, um negócio, uma coisa, né? E com o pianista, eu já tinha um entrosamento muito bom com o Davi. A gente pensa, ritmicamente, a gente pensa da mesma maneira. Entende? Existe uma telepatia entre a gente tocando assim. E com o Guto, foi assim para completar, entende? Essa... Fechou o círculo. Aí eu toquei, eu falei, meu Deus do céu, mas esse negócio está muito bom. Essa coisa assim, mas eu toquei, teve músicas lá que eu estava quebrando tudo. E o Guto não caía do cavalo mesmo, né? Eu falei, meu Deus, mas muito pelo contrário, né? Além de apoiar, ainda me dava ideias criativas, né? Quer dizer, uma pessoa perfeita. Eu falei, tá bom demais isso. Eu voltei para Nova York, eu falei, eu tenho que gravar um disco com esse trio. Na época, eu estava tocando muito e viajando muito aqui em Nova York. Eu trazia o nosso querido Toninho Horta, entende? Aqui para Nova York. E a gente fazia shows aqui e depois eu levava ele também com um grupo que eu tinha, que era assim o xerife do grupo, né? Que era o Toninho, era o Ed Gomes de contrabaixo, era o Cláudio Rodite de trompete, a Maúcha Ednê cantando, era o Hélio Alves de piano e eu de bateria. Eu acho que era só isso. E fomos várias vezes, tocamos muitas vezes aqui com um grupo que eu tenho de parceria com o Hélio Alves, né? E para a Europa, eu conheço muito amigo do empresário lá e levei esse grupo algumas vezes para lá. E o Toninho eu conheço muito bem, porque quando eu morava ainda aí no Brasil, eu fui muito amigo da família dele. Eu namorei uma irmã mais jovem dele, a Lena Horta, que agora é casado com Yuri Popov, um grande baixista, né? E então eu frequentava a casa do Toninho lá em Belo Horizonte, ali no Horto. Então eu ia para lá, conhecia a família dele toda e a gente ficou muito amigo. Então eu me dava muito bem porque o Toninho é aquele cara genial assim, mas você tem que ler o manual dele, né? Tem que ler o manual para não ter, entende? Mas eu já conheci ele muito bem, né? Inclusive a primeira vez que eu chamei, a gente tocou aqui em Nova York no Jazz at Lincoln Center. E o cara que era o diretor musical lá, o Todd Barkin, na época, ele falou, não, eu falei, eu vou chamar o Toninho Horta para vir fazer parte desse grupo, porque primeiro ano eu chamei o Paulo Jobim. Aí o Paulinho veio, que também é outro grande amigo, né? Inclusive está aí a Paula Morelenbaum. Foi um negócio, eu acho que o Morelenbaum... Não, o Jaquinho, o Jacques Morelenbaum, esse grande músico, que eu esqueci de dizer que no show, até me arrependo, que ele Grande participou, músico. grande músico, ele participou Fantástico. generosamente do meu último disco, do meu trio, com o Davi Feldman e o Guto Virch. Ele tocou numa faixa. Foi interessante que o Jaquinho estava viajando. Ele é muito amigo, muito meu amigo, e também tocou com a Maúcha 10 anos na banda do Tom. E a esposa dele, a Paulinha, também é super... Conhece a Maúcha, já cantavam juntas desde 15 anos de idade, né? Então são super amigas. Então eles vieram aqui, aqui em Nova York. O Jaquinho veio tocar aqui, né? Aqui em Nova York, depois de Nova York ia não sei para onde, para viajar o mundo aí tocando, ia para o Japão. Aí eu estava para gravar esse disco, que é essa homenagem ao Dom Salvador, que é o último disco do meu trio, com o Davi Feldman e o Guto Virch. E eu falei, Jaquinho, você gostaria de fazer, de ter uma participação nesse próximo disco que eu vou gravar? Ele pegou a agenda dele, né? Falou assim, quando que vai ser a gravação? Eu falei, vai ser no dia tal, não sei o que lá. Ele olhou assim, ele falou, eu vou estar chegando no Japão naquele dia, eu vou lá e gravo com você. Eu falei, é mesmo? Ele foi lá, ele chegou do Japão, cara. O cara chegou do Japão, foi lá e gravou o disco. No dia que chegou. E tocou pra cacete uma música que o Dom Salvador fez para Elis Regina,
que era madrinha de casamento dele, com a Mariá, a falecida Mariá, entende? Esposa do Dom Salvador, né? E o Joaquim, então, Obrigado aí pela presença. o Joaquim, isso aí é um espetáculo, né? E então ele fez essa gentileza, aceitou participar do disco, né? É um disco depois que eu quero mandar para você também. Depois você me dá seu endereço assim que eu mando para Pô, você esse obrigado, disco. obrigado. E os trabalhos aí do Tri e outras coisas, para você ficar familiarizado, né, com... É, E eu tenho alguns aqui também. eu tô quase chamando o Jaquim agora, já que ele está na live, para gravar. Para gravar, que eu vou gravar um disco agora com música do Milton Nascimento. Essa é a minha ideia, com o meu trio aí do Brasil. Vou gravar um disco, já estou com essa ideia há uns 2 anos, há 1 ano e tanto, de gravar um disco com música do Milton Nascimento. Eu já mandei, já troquei muitas ideias com o Davi Feldman. O Jaquim já respondeu, bora! Ô, Jaquim! Ó, que legal. Olha só aqui, mano, pode chamar. Pô, obrigado, Jaquim. Você, nota 11, que 10 tem furo do zero. Espetacular. Olha aí, tá vendo só? O Joaquim já vai Muito gravar esse bacana. próximo disco. Só pensar, tem que eu vou dar a opção de músicas para ele. Aí ele vai escolher uma música que ele queira, que ele se sinta bem, né, tocando. Aí a gente faz, né? Viagem não tem. Ele falou, não tenho nenhuma viagem para o Japão marcada. KKKKK. Não, mas eu estou falando, eu vou gravar quando tiver uma vacina, passar a pandemia, né? Porque senão Melhor. viajar assim não dá, né? Tem que passar esse Uhum. negócio aí. Eu pretendo ir aí e gravar esse disco, né? E vou aproveitar, vou filmar tudo e pretendo também fazer nesse estúdio lá em São Conrado, um estúdio muito bom que tem no Rio, é o Estúdio Vison. Eu quero fazer também eu já estou para fazer isso há muito tempo, que eu fiz esse livro aí. Agora eu quero filmar umas ideias que eu tive depois que eu fiz o livro com o Bob Winner, filmar uma masterclass, sabe? De umas ideias que eu tive baseado em umas coisas muito simples, entende? Mas que fazem sentido depois que você aprende o padrão ritmo, pelo jeito que você orquestra esse padrão rítmico na bateria, você pode criar texturas diferentes, entende? O Luiz Fernando está falando ensaio aqui em casa, com certeza. Obrigado, Luiz Duduca, Fernando. Oi. é o seguinte, Duduca, porque o nosso tempo está acabando aí. Temos 2 minutos e meio Só? A para gente não falou de nada. que é o tempo Ah, que eu o sei, eu Instagram. entendo, eu entendo, eu entendo. Mas Tá se bom. você quiser, tem a possibilidade de abrir outra live, enfim. Não, vamos Mas fazer o seguinte, vamos marcar um outro dia, sabe por quê? aham, claro. Eu fiquei de encontrar também com um amigo meu, o Uhum. Leonardo Tioli, um grande baixista que tocava no meu De quinteto, Brasília, né? de Brasília, que tocava no meu quinteto. A gente gravou 2 discos com a Nat Cohen, o Guilherme Monteiro, o Hélio Alves e o Uhum. Leonardo Tioli. E é aniversário da esposa dele. E ele convidou a Maúcha e eu para ir jantar num restaurante suíço que tem aqui pertinho, um negócio de Legal, queijos e tal. legal. E eu falei, olha, ele falou, vamos lá, Dudu, que tal, então não posso marcar esse furo, né? Vamos remarcar então. Vamos Outra hora para remarcar, a gente porque aí conversar eu mais. divulgo mais e tal, mas se der, Obrigado. porque eu falei a beça, a gente só chegou até os anos 80. Ano Depois 90, a gente conversa mais. tem aí uns 30 anos ainda para falar, né? Não, será um prazer. Duduca, eu quero aproveitar então te agradecer. Muito obrigado por você ter estado hoje aqui contando essa sua história Obrigado a fantástica. você, obrigado a A- você. Agradecer ao Jacques Morelenbaum, a Isso. Maúcha Dinê, todo mundo que entrou, Vanessa, Marlene, todo mundo. Essa live vai ficar salva aqui, mas queria te agradecer muito de coração. Obrigado, parabéns pela sua gloriosa trajetória Bom, muito e obrigado a sucesso. você pela oportunidade. Agora, minha Eu que prima, meu primo, agradeço. Duduca Paulo Sérgio Moreira da Fonseca, é um primo, é filho do irmão do meu pai, é um primo queridíssimo, que ele... Oh, o Paulo Sérgio é muito especial, ele faz tanta coisa, entende? Era muito amigo do Legal. Tom também, porque os dois adoram passarinho.
O Daniel é muito amigo do Daniel Jobim. O Paulo Sérgio conhece tudo de passarinho, tudo, a Que fundo. maravilha. Ele, inclusive, descobriu uma espécie nova de passarinho chamado Fonsecae, entende? Paulo Sérgio que descobriu isso. Meu primo Tá Paulo acabando. Sérgio Moreira da Fonseca. Acho que faltam 5 segundos, Duduca. Tá Valeu bom, um mesmo. Um beijo.